Aí depois você se inscreve lá no canal e você consegue ter acesso a essa live. Tenho certeza que ela vai te ajudar muito, tá? Bora então, 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler o verso de número 8 e o verso de número 9, tá? Diz assim a palavra, ó. De todos os lados somos pressionados, tá? De todos os lados somos pressionados. Escreve assim, ó, pressionados. Mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. De todos os lados nós somos pressionados. É isso aí, Paulinha. Pressionados. Existe uma palavra e essa palavra ela precisa estar no seu dia a dia. É uma palavra que a gente gosta de tirar ela do nosso dia a dia, a gente gosta de tirar essa palavra das nossas vidas. Por quê? Porque ela te tira do teu conforto, ela te leva ao extremo da tua vida. Que palavra é essa, pastor? A palavra é pressão. Você precisa colocar pressão na tua vida, você precisa colocar pressão onde você está. Por que eu preciso colocar pressão? É simples. Primeiro ponto, anote isso daí. A pressão, ela gera uma aceleração no seu propósito, tá? Pressão gera aceleração de propósitos. Então nós vamos falar sobre esse tema hoje. A pressão ela gera uma aceleração de propósito. Então imagina assim que você comprou uma carne, né? E aí você quer fazer você comprou uma carne, uma paleta, né? Um acém, uma carne de panela, né? Uma carne um pouco mais dura. E aí você fala assim, cara, eu quero comer essa carne. Se você colocar essa carne na churrasqueira, essa carne ela vai ficar por volta de 5, 6, 7 horas na churrasqueira, para ela ficar pronta, para ela ficar fácil para você comer. Por quê? Porque ela é uma carne mais dura. Então, quando você coloca essa carne de panela em cima de uma churrasqueira, ela vai demorar mais. Se você colocar numa frigideira, você vai ter que picar ela de diversas formas para ela conseguir ficar um pouco mole. Mesmo assim, você não vai conseguir ter uma carne mole. Por quê? Porque essa carne, para que ela fique boa em 30, 40 minutos ali, ela precisa estar dentro de uma panela de pressão. Quando você coloca a carne dentro da panela de pressão, a pressão gera aceleração no propósito para qual aquela carne foi designada. Então, quando aquela carne é colocada sobre pressão, a pressão começa a amolecer aquela carne, a pressão começa a preparar aquela carne. A pressão faz com que aquela carne ela comece a ficar pronta, ela é acelerada para o teu propósito, ela foi acelerada para aquilo que ela nasceu com finalidade. Pastor, eu não estou vivendo o meu propósito, eu sinto que eu estou longe do meu propósito, eu sinto que eu estou vivendo coisas muito longe daquilo que Deus tem para mim. Por que isso acontece? É porque você foge de ambiente de pressão. Você foge de ambientes a qual você deveria estar inserido, mas você foge deles. Então tudo que você quer ter uma aceleração, você precisa colocar pressão sobre isso. Então, olha que interessante. Se eu falar para vocês assim, ó, quem aqui gostaria de aprender inglês? Então, a pessoa vai falar assim, eu gostaria de aprender inglês. Manda aqui para mim, quem aqui gostaria? Manda um joinha ou manda uma mãozinha. Eu gostaria de aprender inglês, tá? Vamos lá. Se você gostaria de aprender inglês, você tem duas opções para aprender inglês. A primeira opção é você se matricular numa escola ou com um professor particular, tá? Você vai se matricular nessa escola ou com um professor particular e você vai ter encontro com esse professor particular nessa escola e você vai levar mais ou menos 2 anos, 3 anos para você falar fluentemente. Existem escolas que demoram 10 anos para você conseguir falar fluentemente, beleza? Agora se eu falar para você assim, ó, pega tudo que você tem, pega os seus recursos e vai para fora do país, fica lá no Canadá, fica nos Estados Unidos, mora ali durante 3 meses. Pergunta, em 3 meses você vai estar falando inglês, sim ou não? Manda para mim assim, em 3 meses você vai estar falando inglês fluentemente, sim ou não? Morando fora, estando em outro ambiente, um ambiente que não é o seu ambiente, você vai estar falando inglês perfeitamente, sim ou não? Manda aí para mim assim, ó, sim ou não? Seja bem-vindo, Everton. Vamos para cima, nós estamos falando sobre pressão. Então, Paulinha, nós estaremos falando inglês se nós estivermos em outro ambiente. Por que nós vamos estar falando inglês? Porque nós fomos para um ambiente de pressão. Nós fomos para um ambiente de aceleração. Qual é o grande problema nas nossas vidas hoje? Nós não estamos indo para ambientes de pressão.
E por não estarmos em ambiente de pressão, nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós. Pastor, beleza, né? Eu creio, né? Ontem nós falamos sobre processos. Você vai perceber que essa semana nós falamos sobre 3 P's: permaneça, processos, e agora nós estamos falando sobre pressão. Se você entender esses 3 pontos e ligar as 3 lives, você vai entender que Deus está falando com você que você precisa de um 4º P, que é um posicionamento. Você precisa se posicionar agora com tudo que você tem aprendido e ir para ambientes de pressão. Tudo que você não tem hoje é porque você ainda não foi para ambientes, não se conectou com pessoas e não gerou pressão em você. Então, o que isso significa? Eu me lembro que quando eu tive que apresentar trabalho na escola eu passava mal. Durante a minha infância toda, eu sempre tive enxaqueca, né? Então eu tinha dores fortes de cabeça. Quando eu fui entender um pouquinho mais o porquê que eu tinha enxaqueca, eu percebia que todas as vezes que eu estava num ambiente de pressão, isso me dava uma dor e eu fugia desse ambiente. Então, por exemplo, na minha escola, eu estudei numa escola que tinha chamada oral. Quem lembra da chamada oral? E eu lembro que tinha chamada oral e também tinha uma outra questão que a professora mandava eu continuar lendo o texto da onde a outra pessoa parou. Então eu gerei um bloqueio muito grande com leitura e com ambiente de pressão. Então toda vez que tinha chamada oral, eu passava mal e me dava dor de cabeça. E aí, quando estava chegando perto do meu nome, eu levantava a mão e falava assim: professor, eu posso sair um pouco, eu estou passando mal, eu estou com dor de cabeça, eu estou com enxaqueca. E eu ia embora. E eu sempre fugia de ambiente de pressão. Um dia, entrando na faculdade, eu tive que apresentar trabalho na faculdade. E aí eu conversei com a professora, eu fiz psicologia, e eu conversei com a professora e eu falei assim: professora, eu sei que eu sei dar aula, eu sei que eu sei explicar, então eu não preciso apresentar o trabalho, porque toda vez que eu apresento, eu passo mal. Então a questão é o seguinte: eu não vou apresentar o trabalho e depois eu converso com você pessoalmente, pode ser? Ela falou assim: não, você vai ter que apresentar o trabalho. E eu me lembro que a minha vista branqueou tudo, eu quase desmaiei apresentando trabalho na faculdade. Só que aí o que aconteceu? Eu falei assim: eu preciso vencer essa parada. Como que eu vou vencer essa parada, gente? Ambiente de pressão. Então a chamada oral não é de Deus, cara, é horrível. A chamada oral é uma coisa terrível. E aí o que aconteceu comigo, Paulinha? Eu falei: cara, eu preciso entrar em ambiente de pressão. Eu preciso vencer esse meu medo de falar em público. Eu preciso vencer esse meu medo de colocar a cara, de ter medo de ser aceito pelas pessoas. Então eu quero confessar algo para vocês aqui. Ninguém sabe disso, mas fazer live para mim é um ambiente de pressão. E eu tô aqui em um ambiente de pressão. Eu me pressiono, eu fico me pressionando todo domingo, que eu tenho que montar tema por tema. Eu fico gerando um gasto de energia muito grande. Toda vez que eu pego esse tripé aqui, ó, esse tripé que eu tô segurando aqui na mão, e eu começo a montar ele, me dá uma queda de energia, me dá uma aflição. Por que tudo isso, gente? Ambiente de pressão. Agora eu pergunto para você, está acontecendo um aceleramento na minha vida. As pessoas que me veem pregando, elas fazem comparação de como eu pregava antes e como eu tenho pregado hoje. E elas falam assim: caraca, pastor, você está pregando muito melhor do que você pregava antes. Por quê? Porque eu comecei a falar com pessoas dentro de uma tela. Quando eu subo para pregar, e eu estou aqui explicando para você a importância do ambiente de pressão. Quando eu subo para pregar, eu fico pregando e eu fico esperando o retorno das pessoas. E se não há um retorno das pessoas na pregação, isso me desestabiliza emocionalmente. É uma coisa muito doida, tá? Por quê? Porque eu tenho um problema nessa área. Eu sofri isso a minha infância inteira. Então eu identifiquei isso e agora eu estou tratando essa parada. Por que eu estou te falando isso aí? Porque quando eu subo no altar para pregar, agora eu já não estou mais sobre um ambiente de pressão. Por quê? Porque por uma live não tem interação emocional. Tem interação digitando. E eu peço para vocês digitarem. Mas não tem interação emocional. Então vocês não me mandam um calor, que é o mesmo calor que eu recebo quando eu estou pregando. Tá fazendo sentido para você, sim ou não? Se tá fazendo sentido, manda uma mãozinha assim, só para que eu entenda que tá fazendo sentido o que eu estou falando. E aí o porquê que eu estou falando sobre isso com vocês? Vocês precisam entrar em ambiente de pressão. Vocês precisam colocar pressão sobre a vida de vocês. Já eu sou a pessoa que sempre apresenta trabalho, é isso aí, do grupo. Muito bom, você já não sofre mais com essa parada. Você vai perceber, Mayla, que as pessoas que lideram bem na terra são as pessoas que falam em público. Pessoas que têm uma boa liderança são aquelas que sabem lidar em falar em público. Então, eu tenho um costume aqui na igreja de colocar todo mundo em pressão. Então, a Teté que está aqui na live, eu falei para ela assim, ó, é você que vai abrir o culto hoje. Ela falou: mas pastor, eu vou passar mal. Ele vai lá e abre o culto. Por quê? Você joga as pessoas no ambiente de pressão. E quando você joga elas no ambiente de pressão, elas crescem muito mais rápido.
Então o que você tem que fazer? Você que é pai, você que está em um relacionamento com alguém, com um marido e tudo mais, vocês têm que entrar em ambiente de pressão. A Bíblia diz que um dia o Senhor ele chama Moisés. E essa parada é muito doida. Ele chamou Moisés e ele falou assim: Moisés, vá e liberte o meu povo. Moisés ele falou assim: Senhor, mas eu não sei falar, eu sou gago. Deus ele não se importou com a desculpa. As pessoas que têm um propósito na vida, elas têm que parar de dar desculpa. Anota aí, quem tem um propósito não pode dar desculpas. Ele deu uma desculpa, mas eu sou gago, eu não sei falar, eu não sou bom em falar, eu tenho dificuldade em falar. Não é a minha pegada. Chama outro, Senhor, chama outro para fazer isso aí. Eu não consigo fazer, chama outra pessoa para fazer. O que Deus falou para ele assim, ó? Sou eu que coloco a voz na sua boca, eu que criei a boca, eu que criei a língua, eu que dou comando. Você só precisa ir. E aí eu quero que você entenda uma parada. Quem foi Moisés? Segundo a Bíblia, o maior profeta que já existiu de todos os tempos. A Bíblia diz que o próprio Senhor disse: não existiu nenhum outro homem e não existirá nenhum outro homem como Moisés, que falou diante de mim e falou por mim diante do povo. Um homem que era gago, um homem que tinha dificuldade. O que Deus fez com ele? Jogou ele diante do faraó e falou assim: vai, pressão. Quem tem um propósito não pode dar desculpas. É exatamente isso. Ele foi jogado em um ambiente de pressão. Moisés, ele foi jogado em um ambiente de pressão. A Bíblia diz que Daniel, quando ele foi lançado na Babilônia, ele chegou na Babilônia, né, no período do exílio, ele chegou na Babilônia. Quando ele chega lá, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E o sonho do rei Nabucodonosor foi o seguinte: ó, eu tive um sonho, eu não vou falar qual é o sonho, eu quero que vocês me falem o que eu sonhei e que vocês me deem a interpretação do que eu sonhei. Cara, você não fala o sonho, você quer a interpretação de uma coisa que a gente nem sabe. Exatamente isso. Todos os sábios, se não me trouxerem a resposta, todos vão morrer. O que é isso, gente? Ambiente de pressão. Daniel era um dos sábios da Babilônia. Daniel era um dos sábios e ele estava em um ambiente de pressão. Por que Daniel se tornou grande na Babilônia? Por que Daniel se tornou um dos chefes ali, um dos governadores da Babilônia? Por que isso aconteceu? Porque ele foi para um ambiente de pressão. É doido entender isso e ver os ambientes de pressão que Deus nos colocou. Exatamente, Deus nos coloca em ambiente de pressão, Paulo. Olha que doido, Daniel estava numa terra que não era dele para interpretar o sonho que ele não sabia que era o sonho, porque o rei não tinha dito nem o sonho. O que ele fez? Ele chama os amigos dele e ele fala assim, ó, orem comigo, busquem ao Senhor comigo, vamos orar juntos. Por quê? Porque eu preciso revelar esse sonho, senão todo mundo vai morrer. Cara, vai morrer todos os sábios da Babilônia. A gente precisa clamar ao Senhor. Ele jejuou e orou e falou para o rei assim, ó, tá aqui a resposta, o seu sonho foi isso e a revelação do seu sonho é isso, isso e isso. E aí o rei falou assim, ó, a partir de hoje Daniel, ele se tornou governador na terra da Babilônia. O que isso significa? Ambiente de pressão. Você precisa entender que muita coisa que não aconteceu na tua vida ainda é porque você não está em um ambiente de pressão, é porque você não foi para cima. Quando eu comecei a igreja, quando eu comecei a casa do pai, eu tive que sair de um ambiente de conforto e ir para um ambiente de pressão. Então você chega hoje aqui na igreja e fala assim, nossa, que igreja da hora, nossa, pastor, aqui é uma bênção, tal. Só que ninguém sabe o momento de pressão que eu tive que passar para chegar até aqui. Ninguém sabe o momento de pressão que você teve que passar para chegar onde você está hoje. Só que se você não chegou em lugar nenhum, é porque você foge do problema, você foge da luta, você foge da pressão. Quando Davi, nós falamos sobre Davi ontem, quando Davi ele chega diante do gigante, o ambiente era um ambiente de pressão. Gente, pelo amor de Deus, mano, entendam isso que eu estou falando, isso aqui é poderoso. Se vocês entenderem isso, muita coisa muda na vida de vocês. Davi chegou em um ambiente de pressão, estava todo mundo com medo do gigante, já fazia 40 dias que o gigante ficava gritando, não tem homem não tem ninguém que possa me enfrentar, não tem ninguém que possa lutar comigo. Cara, já fazia 40 dias que estava acontecendo isso. O ambiente era um ambiente de pressão, era um ambiente de tortura, era um ambiente horrível. O que Davi fez? O que é que vai ganhar o homem que derrubar esse gigante aí? Ele olhou para o problema e ele viu a recompensa, ele viu a oportunidade. Qual é o nosso problema? A gente olha para as coisas ruins e para os nossos problemas e a gente consegue só enxergar a adversidade. A gente não consegue enxergar oportunidade. Então comece a ver oportunidade onde as pessoas estão vendo a adversidade. Coloque pressão sobre você e vai para cima.
Vai pra cima, vai fazer. É o que eu tô falando pra vocês, gente. Já tô falando isso aqui, essa semana inteira eu tô falando sobre isso. Existem pessoas muito melhores do que eu nessa live pra poder fazer live, velho. Existem pessoas muito melhores aqui, que podem entregar conteúdos que eu não tenho. Vocês carregam coisas que eu não tenho. Qual é o grande problema? Vocês têm medo de pressão, vocês têm medo de colocar a cara, vocês têm medo da opinião das pessoas. É por isso que não alcança coisas grandes, é por isso que não vai pra frente. Você precisa entender isso aí, velho. Você precisa ir para cima. Davi, ele olha para o gigante, ele entra no ambiente de pressão. Davi só se tornou rei, só pisou no palácio, só teve acesso a ambientes novos, porque enfrentou o gigante, porque derrubou o gigante, porque aceitou viver sob pressão. A vida é uma constante pressão sobre você. Lembra, a vida ela faz de você uma panela de pressão. Você tem duas opções, ou você fica na churrasqueira queimando essa carne e vai demorar umas 5, 7 horas para você poder ficar pronto, ou então você vai para um ambiente de pressão, você entra para dentro de uma panela, você fica num ambiente escuro, num ambiente sem ninguém, num ambiente onde ninguém fala com você, onde você não vê nada, pressão sobre você, só que em 30 minutos você vai estar pronto. O que eu estou querendo dizer com tudo isso que eu estou te falando? Deus, ele quer fazer em dias na sua vida aquilo que demoraria anos para acontecer. Qual é o problema? O problema é que você está fugindo dos ambientes de pressão. Pressão gera aceleração de propósito. O que você ainda não viveu é porque você ainda não entrou num ambiente de aceleração na tua vida. Você precisa entrar nesse ambiente de aceleração. Você precisa viver algo poderoso com Deus. Você precisa viver o teu chamado. Ah, mas eu tenho medo que as pessoas vão pensar, eu tenho medo de falar em público. Pastor, eu quero começar um negócio, mas eu tenho medo de começar esse negócio. Por quê? Porque eu preciso de segurança, eu preciso ainda estabilizar a minha vida financeira para começar o meu negócio. Você vai conseguir, só que vai demorar 7, 8 anos para isso acontecer. Ou então você entra para um ambiente de pressão, larga tudo e vai para cima do teu sonho, larga tudo e vai para cima daquilo que você acredita. E aí você vai começar a viver isso muito mais rápido. Por quê? Você está em pressão. Tá fazendo sentido sim ou não? Manda uma mãozinha assim se está fazendo sentido. A live de hoje é para colocar pressão sobre você. É para que você comece a se pressionar a ir para cima. A Bíblia está dizendo aqui, ó, nós somos pressionados, mas nós não somos abatidos, cara. Podem pressionar, podem fazer guerra com a gente. O apóstolo Paulo está falando assim, ó, pode fazer o que for, pode me pressionar, eu não vou parar. Quanto mais vocês me pressionam, mais o evangelho vai chegar em outras pessoas. Vocês podem prender os meus braços, mas vocês não podem parar a mensagem. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, cara. Nós somos abatidos, pressionados, perseguidos. Nós estamos sendo mutilados, mas nós não vamos parar. Quer botar pressão? Vamos para cima. Vai para cima. Quando é que você vai se posicionar? Quando é que você vai para cima daquilo que você acredita? Coloca pressão sobre você. A minha primeira live foi muito difícil. Essa daqui é a 9ª live e para mim tá de boa. Eu fiz 15 lives a minha vida inteira e só nesse mês, nesses últimos dias eu já fiz 9 lives. Eu estou colocando pressão sobre mim. Você precisa colocar pressão sobre você. Se você está no nosso grupo lá da comunidade, você não consegue fazer um jejum, você não consegue praticar um exercício físico, você não consegue lutar as guerras que são suas, cara. Fazer os desafios que estão sendo propostos, você não sabe viver sob pressão, você não vai ter aceleração. Existem pessoas que estão lá no grupo e elas não estão falando, não estão fazendo nada. Por quê? Porque não sabem viver sob pressão. Quem não sabe viver sob pressão tem que sair fora, porque não vai gerar crescimento. O que gera crescimento, gente, é você se pressionar. O que gera crescimento na tua vida espiritual, na tua vida emocional, é você falar assim, ó, eu vou pegar a Bíblia e eu vou ler aqui os capítulos que eu tenho que ler. Eu vou ler 2 Coríntios nessa semana, eu vou ler Gênesis em uma semana, eu vou fazer, pastor, mas aí eu tô lendo, mas não tô estudando. Cara, primeiro você precisa ler, você precisa botar pressão, você tem a vida inteira para ler isso aqui. Você precisa se esforçar nisso daqui. Você precisa pegar o livro e colocar pressão e falar assim, eu vou fazer essa parada acontecer. Moisés, ele vira para Deus, ele ficava dando desculpa. Quem tem um propósito não pode ficar dando desculpa. Para de dar desculpa. Para de viver essa vida que você está vivendo. Até quando você vai continuar vivendo essa vida? Até quando você vai continuar realizando o sonho do seu chefe? Você não vai para cima, cara. Você está realizando o sonho do seu chefe porque você tem medo de colocar pressão sobre você. Você sabe que dentro daquela empresa você é o melhor. E você sabe que você tem capacidade para poder começar o seu próprio negócio, fazer suas próprias coisas. Mas você não vai porque você tem medo. Você tem medo de colocar pressão sobre você. Você tem medo de arriscar um pouco mais, de fazer coisas novas. Você tem medo de postar algo nas suas redes sociais, porque você tem medo do que as pessoas vão falar. É por isso que você não cresce. Você sempre vai continuar nesse ambiente, porque você não quer pressão. Fechou, família? Live rápida hoje. Live aqui para poder gerar algo na tua cabeça, para que você seja pressionado mesmo e que você possa viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Chegou o momento de você colocar pressão e ir para cima.
Chegou o momento de você viver algo que Deus tem para a tua vida. A pressão, ela é muito boa. Viva em ambiente de pressão. Se coloque intencionalmente. Você vai aprender inglês em 10 anos estudando numa escola ou em 3 meses em outro país. É isso que vai gerar diferença em você. Foi isso que fez Moisés se tornar o maior profeta de todos os tempos. Foi isso que fez Daniel se tornar governador na Babilônia. Foi isso que fez José. José foi pressionado dentro de cadeia, dentro de casa de Faraó, mas ele deu o melhor dele, porque a pressão não pode parar, a pressão acelera. Foi isso que fez Davi se tornar rei em Israel, quando ele entrou em um ambiente de pressão. O ambiente de pressão revela o seu caráter. O ambiente de pressão, o ambiente de crise revela quem são as pessoas, quem as pessoas são verdadeiramente. Então chegou o momento de você se levantar e se posicionar. Por que ainda você não começou a escrever o teu livro? Ah, eu não sou um escritor, mas quem disse que você tem que ser? Gente, vamos lá. Comecei 3 faculdades e eu parei. Eu fiz 2 anos e meio de psicologia, eu fiz 1 ano e meio de teologia, o amor da minha vida, teologia. Eu não concluí teologia e eu fiz 6 meses de RH. Eu tenho 3 formações incompletas. Eu tinha medo de chamada oral na escola. Eu não sabia ler na escola, né? Eu lia dando soquinho. Sabe o que é ler dando soquinho? Porque Deus disse assim. Eu lia desse jeito. E eu escrevi meu 2º livro agora. Não, eu estou muito feliz por isso. Cara, é uma alegria muito grande. É o 2º livro que eu escrevi. Eu sou um escritor? Sim, porque eu escrevi um livro. Mas eu tenho formação para isso? Não. Mas eu decidi escrever. Eu decidi ir pra cima. Eu tô fazendo live aqui. Gente, eu olho tudo torto aqui, ó, nem pra câmera certa eu tô olhando. Mas eu tô colocando pressão em mim. Eu não sou um bom pregador, eu não sou um cara eloquente na minha mensagem, mas eu tô fazendo. A diferença minha e sua é que eu estou fazendo, você não tá fazendo. Você é muito melhor, mas você não faz. Por quê? Porque você rejeita ambiente de pressão. Tá rindo, né, Teté? Você tá na minha maldade. Você precisa ir para cima desses ambientes de pressão. Você precisa se colocar num ambiente de pressão. Você precisa pegar o seu story agora, sair aqui e falar assim, galera, é o seguinte, na sexta-feira agora, ou hoje, quinta-feira hoje, às 18 horas, eu vou fazer uma live falando sobre tal assunto. Posta e sai correndo. Deixa acontecer. Mas e se entrar uma pessoa só na minha live? Fala para uma pessoa. Mas se entrar nenhuma pessoa? Fala para nenhuma pessoa, fala para você mesmo. Depois você salva e fica se assistindo. Mas você precisa entrar em ambiente de pressão. Você precisa transbordar aquilo que tem dentro de você. Você não vai... não, pastor, estou esperando ficar tudo perfeito. Não adianta, gente. Mata o urso. Sai do perfeccionismo, né? Quem estava na live de ontem entendeu isso. Mata o urso. Sai da procrastinação, do perfeccionismo. Sai desse ambiente. É isso aí, tamo junto. Beleza? Tira um print aí, vamos pra cima, tá bom? Foi uma alegria receber vocês aí na live. Menotti, Tati, Lauanes, tamo junto, vamos pra cima. Vamos continuar aí na pegada. Deus tem grandes coisas pra nós, tá bom? E é só o começo. Não parem. Não parem, permaneçam. Deus tem grandes coisas pra nós, tá? Você que tirou o print aí, é nóis. Tamo junto. É isso aí. Bora fazer uma live em grupo e tu fala, olha aí. É isso aí, mano. Entra na live, fica lá com a cara assim, ó. Opa, é isso aí, entendeu? Teve dias que eu falei sozinha na live. O que importa é a ação. É isso aí, mano. O Jefferson Souza aqui, ele faz live direto também. Pressão. A gente brincando aqui na igreja, falei, cara, você tem que fazer live. Ele foi, colocou o celular e começou a fazer live. Faz live falando da tua vida, faz live falando de alguma coisa. Gente, vocês precisam falar, mano. Chegou a hora da gente se posicionar. A Bíblia diz que nós precisamos falar, porque se nós não falarmos, as pedras vão falar. Se nós não clamarmos, se nós não anunciarmos, as pedras vão começar a anunciar. É chegada a hora, é chegado o tempo que nós temos que colocar a cara aqui e falar do Evangelho, ensinar pessoas. O pouco que você tem é suficiente. Não esquece disso, cara. Pega todas as lives que você assistiu, guarda isso no seu coração. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Tá bom? Deus abençoe sua vida, gente. Tamo junto, família. É nóis.